Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Daniel Diamantaras, que é defensor público, coordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário, mestre pela Universidade de Lisboa, e que certamente aqui vai ter bastante também para acrescentar ao nosso debate. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu queria parabenizar aqui as instituições que estão fazendo parte aqui desse evento excelente, em que eu não só vim falar, contribuir aqui um pouco com a minha experiência, com a minha fala, mas também me inscrevi e estou participando aí desde o primeiro dia. Fazer um agradecimento especial ao defensor público e professor, meu amigo também, Eduardo Show, por essa excelente organização, por essa ligação e essa ponte com os colegas, os professores lá da Itália, dos Estados Unidos, da Bélgica, se eu não me engano, também tem. Excelentes pesquisadores, a quem tem contribuído muito com esse tema. Saúdo aqui os meus colegas aqui de mesa, doutor Márcio, doutor Eduardo Val, doutor Rafael Sofiati, doutor Guilherme Pimentel, nosso ouvidor externo da Defensoria Pública. E meu agradecimento também à Defensoria Pública, à Procuradoria-Geral do Estado, à UF e às demais instituições e universidades que estão fazendo com que esse evento ocorra. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a situação brasileira da população carcerária, a atuação da Defensoria Pública, principalmente lá do núcleo do sistema penitenciário, do qual, atualmente, eu sou o coordenador. Então, eu trouxe aqui alguns slides para a gente poder ilustrar algumas situações. E começo falando, agradeço também a presença aqui dos alunos, que ainda estão estudando aí direito e que se tornarão operadores do direito futuramente. Então, eu começo com uma breve introdução, que a Defensoria Pública é uma instituição essencial à justiça, essencial à função jurisdicional do Estado. Essa previsão está na Constituição da República, tá lá no artigo 134, nós vemos essa previsão, e que a Defensoria Pública ela atua tanto para o indivíduo, na sua individualidade, como na seara coletiva. E essa busca, essa tutela coletiva de direitos, principalmente no sistema interamericano, que é onde aqui a Defensoria Pública busca proteger aqui algumas questões individuais, que é importante. Então, não só na Constituição, mas também na nossa Lei Complementar 80 de 94, lá no inciso 6 já diz que é função institucional da Defensoria Pública representar os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Lá no inciso 10 também nós vemos que é função também institucional a defesa dos direitos coletivos. Tá? Lá no inciso 11 diz que cabe à Defensoria Pública tutelar os direitos de grupos vulneráveis. O que são grupos vulneráveis? São grupos que, de alguma forma, não conseguem exercer de forma efetiva os seus direitos, diante de uma circunstância social, econômica, política, e a Defensoria, portanto, protege essas pessoas. Nesse grupo, por exemplo, os idosos, as crianças e adolescentes, as mulheres vítimas de violência doméstica, e também o grupo vulnerável, que é objeto aqui dessa discussão que eu vou trazer aqui para todos hoje, que é as pessoas privadas de liberdade. Essas pessoas estão encarceradas sob a tutela do Estado e, portanto, elas não possuem ali, como o Guilherme Pimentel falou, às vezes voz para buscar, para reclamar, e daí a importância da Defensoria Pública, que aqui no Rio de Janeiro atua em todas as unidades prisionais, e a Defensoria Pública dos demais estados também, que atuam nas respectivas unidades de cada estado. Então, lá na nossa lei complementar, nós vemos também que é função também atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes. Tá? Lá no artigo 81A da Lei de Execuções Penais, da LEP, a Defensoria ela é elencada como um órgão da execução penal. Tá? E diz ali também que deve promover a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Então, feito essa breve introdução aqui da Defensoria Pública, da sua função institucional, principalmente para as pessoas que estão estudando e também para os professores de fora do Brasil, que em alguns lugares não existe essa Defensoria Pública estruturada como ocorre aqui no âmbito nosso aqui do Brasil,
eu passo aqui a atualidade, o número hoje de pessoas presas no Brasil, de pessoas em cumprimento de pena, e como colocado aqui também inicialmente pelo Dr. Márcio. Então, hoje, se aproxima aí de 1 milhão de pessoas em cumprimento de pena, mais de 830 mil pessoas ou no regime fechado, semiaberto, aberto ou prisão domiciliar. Então, de cumprimento de pena, nós temos esse elevado número de pessoas efetivamente reclusas, ou seja, presas mesmo, privadas da sua liberdade, nós temos um número aí de mais de 660 mil pessoas. Desse número, porque eu não estou contando aqui as prisões domiciliares, que são pessoas em cumprimento de pena, mas que estão em casa, com ou sem tornozeleira, desses 661 mil pessoas, mais ou menos 30% é de presos provisórios. Então, é um elevado número de pessoas que sequer foram julgadas e estão presas em situações degradantes, como nós vamos ver mais à frente. Então, hoje, nós está um pouco pequeno ali, mas o déficit de vagas hoje chega a 190 mil diante da existência de vagas com essa população carcerária. Então, nós temos hoje um déficit de 190 mil vagas no Brasil. Tá? Então, nós vemos ali, nós temos 470 mil vagas no Brasil todo, nós temos 661 mil pessoas, 661.915 pessoas presas, com esse déficit de quase 192 mil vagas. Essa informação é atualizada até junho desse ano, pelo DEPEN e por esse sistema de informações que eles têm. No estado do Rio de Janeiro, nós temos hoje um efetivo carcerário de aproximadamente 43 mil pessoas. São 50 unidades aqui no Rio de Janeiro, espalhadas aí entre capital, interior, São Gonçalo, Magé, aqui em São Cristóvão também, em Benfica, e nós temos esse déficit de 14 mil vagas. No Rio, a realidade não é diferente, então nós temos muitos presos provisórios, também nessa faixa de 30% a 40% são presos provisórios. E antes da pandemia, é importante a gente registrar isso, antes da pandemia, a pandemia, se eu não me engano, começou em março de 2020 aqui no Brasil, nesse período anterior, nós tínhamos 52 mil pessoas aproximadamente, e teve uma redução logo após esse início da pandemia, e hoje, logo após, e hoje permanece em 43 mil pessoas. Por que teve essa redução? Né? A Defensoria Pública, inicialmente a VEP, né, a Vara de Execuções Penais, aqui do TJ, RJ, determinou que pessoas que estivessem num benefício, né, não gosto de falar benefício porque não é um benefício para o preso, mas é um direito, mas pessoas que estavam de saída temporária, visitando a família, essas pessoas são do regime semiaberto, então já não é do fechado, é do regime semiaberto. Essas pessoas têm direito a sair 5 vezes ao ano durante 7 dias. Quando começou a pandemia, para evitar que que o coronavírus entrasse dentro das unidades, inicialmente foi permitido que essas pessoas ficassem de casa, em prisão domiciliar. E, em algum momento, alguns meses depois, o TJ determinou que essas pessoas retornassem às unidades prisionais. E a Defensoria Pública, o Ministério Público, nós fizemos alguns pedidos na VEP de que a SEAP precisa apresentar um plano de retorno dessas pessoas. Porque se não tiver um plano de quarentena, onde que essas pessoas vão ficar, vai ocorrer um surto dentro do sistema prisional em um ambiente que já não tem ventilação, não tem luz, um ambiente degradante, que isso pode gerar mortes em excesso. E a SEAP, na época, não havia apresentado. Eu e meus colegas lá da coordenação do NUSPEN impetramos um habeas corpus coletivo, que é uma das atuações coletivas da Defensoria Pública, como ações civis públicas, pedidos de providência na VEP. Também temos o habeas corpus coletivo, já reconhecido aí pela jurisprudência como possível de tutelar direitos. Nós ingressamos com esse habeas corpus coletivo e conseguimos que essas 8, 9 mil pessoas não retornassem, e permanece até hoje essa situação. Muitos aí já ganharam a liberdade, muitos já progrediram de regime, muitos ganharam o livramento condicional, mas a questão é que hoje nós temos no Rio 43 mil pessoas presas. Na prática, nós vimos, tanto em conversas com a SEAP, com a MP, com o TJ, de que a gestão do sistema
por uma pequena redução, enfim, de 9 mil pessoas, tinham 52, hoje tem 43. Isso já ajudou, de certa forma, tanto na parte econômica como de redução de custos, como na parte de gerir realmente aquelas pessoas presas, os funcionários, os familiares que permanecem, que vão visitar essas pessoas. Tá? E aí eu trago aqui também a situação atual, como já pontuado pelo doutor Márcio, sobre a DPF 347. Nessa DPF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, definiu que o sistema carcerário brasileiro é um estado de coisas inconstitucional. Como muito bem dito aqui, o que é esse estado de coisas inconstitucional? É um quadro de graves violações de direitos humanos de forma sistemática, de forma estrutural, em que não se concede, não provê o acesso àquelas pessoas que estão sob a tutela do Estado, em cumprimento de pena, os mínimos serviços de saúde, de alimentação adequada, de vestuário. A lei de execuções penais ela traz um rol de direitos, tanto prevendo ali assistência jurídica, religiosa, trabalho, educação, vestuário, alimentação adequada. E o STF reconheceu que essas pessoas não têm acesso a esses direitos. E não têm acesso pontualmente apenas, mas é algo estrutural, é algo sistemático, é algo contínuo. Então, foi importante esse passo que o STF deu, reconhecendo esse problema estrutural, de forma que as instituições, os órgãos internos no Brasil, possam sentar e conversar e debater medidas para reduzir esses danos, né, que essas pessoas sofrem. Lá no artigo 38 do Código Penal, é interessante que a lei prevê: o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade. Então é muito comum, principalmente com relação a pessoas leigas, mas ele está preso, ele cometeu esse crime, ele tem que ficar naquela situação mesmo. Não. O que a lei determina é que ele cumpra a pena, e essa pena tem que ser de forma digna. Ele perde o direito à liberdade, mas ele não perde os outros direitos que qualquer cidadão tem que ter. Então, lá no artigo 38, tem essa previsão. Nas regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de presos, conhecidas também como regras de Mandela, também diz que o sistema prisional não pode agravar o sofrimento além da própria situação de privação da liberdade. Então, já é um sofrimento aquele cumprimento da pena, a perda da liberdade. E essa situação não pode se agravar por falta de algum direito, por falta de acesso a algum direito além da liberdade. Essa situação de que a situação dele não pode se agravar além da sua privação de liberdade também foi objeto de julgamento já pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pelo Tribunal Europeu, pela Corte Europeia. Idêntico sentido também à recomendação do Comitê de Ministros do Conselho Europeu de que a pena não pode agravar além da própria situação de privação de liberdade. Na Colômbia, a Corte Constitucional também reconheceu o estado de coisas inconstitucional daquele país, do sistema carcerário. Inicialmente, a ação lá na Colômbia visava 2 prisões, em Medellín e em Bogotá. Acabou que no julgamento houve uma extensão para todas as unidades daquele país, e da mesma forma que o STF decidiu, a Corte Constitucional da Colômbia também decidiu sobre o reconhecimento desse estado de coisas inconstitucional. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né, o TED, ou a Corte Europeia, como preferirem, também já analisou casos, já proferiu decisões com relação à superpopulação carcerária. Inclusive, o caso que eu trouxe aqui da Itália, e eu não vou me aprofundar nesse caso, que certamente os professores aí da Itália conhecem muito melhor sobre a especificidade desse caso, mas o tribunal reconheceu que existiam problemas sistêmicos e determinou soluções, indicou prazo de 1 ano para que o país resolvesse aquela situação. E, de fato, a Itália, a partir de políticas públicas, reduziu o seu sistema, a população carcerária, incentivou a aplicação de penas alternativas em substituição aí a penas de privação de liberdade. E, falando sobre a nossa realidade aqui, a Corte Interamericana também já interviu em algumas situações no Brasil. Então, nós temos ali diversas penitenciárias, diversos presídios, que já foram objeto de julgamento na Corte Interamericana.
Penitenciária Urso Branco, em Porto Velho, Rondônia, Complexo de Tatuapé, em São Paulo, Penitenciária em Araraquara, Complexo de Pedrinhas, Complexo de Curado, e o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Esse muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, que foi o primeiro caso que chegou na corte que uma defensoria pública levou, tá? Foi a coordenação lá do NUSPEN, da Defensoria Pública, e foi um caso, eu vou colocar aqui rapidamente, vou falar sobre ele, porque, se eu não me engano, meu colega, defensor público também, o Fábio Amado, na parte da tarde, ele vai se aprofundar um pouco mais nesses casos, mas eu não podia deixar de registrar que a Corte Interamericana, a partir da resolução de 22 de novembro de 2018, determinou aí algumas medidas com relação à superlotação carcerária nesse Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, nessa unidade prisional aqui do Rio de Janeiro, que fica lá no complexo de Jericinó, em Bangu. A Corte determinou que havia uma situação de superlotação, havia uma falha na assistência à saúde e um alto número de mortes. Essa era a unidade prisional em que mais morria gente no Rio de Janeiro. E uma das determinações que vem desde a Comissão Interamericana, porque nós, inicialmente, não acessamos direto à Corte Interamericana, nós fazemos as representações na Comissão Interamericana, e a Comissão Interamericana determina medidas cautelares, e se essas não forem cumpridas pelo Estado, eu digo aqui o Estado Brasil, a própria comissão remete o caso à Corte Interamericana, e aí sim vem outras medidas para tentar solucionar aquela violação de direitos humanos. Então, o Plácido de Sá Carvalho, eu vou colocar aqui daqui a pouco algumas fotos, mas a determinação da Corte era: não ingressa mais ninguém, reduz a população carcerária ao limite daquela unidade, e de tão grave, de tão degradante que era aquela unidade, a Corte determinou a contagem do prazo em dobro. No primeiro dia aqui, o defensor-geral, Rodrigo Pacheco, ele chegou a mencionar isso, de que a situação era tão degradante que um dia de pena equivalia a 2. Então, a Corte determinou que a contagem fosse feita em dobro, com relação a todas as pessoas que passaram ou que estão nessa unidade. Em março de 2020, nós vemos que a resolução é de 2018, mas em março de 2020, a SEAP ela comunica a VEP, através de um ofício, de que houve adequação ao limite da unidade. Então, a SEAP comunica: chegamos ao limite da unidade de 1.699 pessoas. Então, hoje, em março de 2020, eles comunicam que a situação foi regularizada, pelo menos com relação ao quantitativo carcerário, mas com relação a reformas estruturais, ao acesso a outros serviços, isso não foi muito bem regularizado, mas teve muito avanço. Hoje, eu já adianto que a situação do Plácido de Sá Carvalho é uma situação resolvida, em tese, porque o número permanece limitado. Já existe a PNASP, que é um programa nacional de saúde, que foi implantado também já há um tempo no Plácido de Sá Carvalho, e o número de mortes hoje é muito reduzido. Tá? E quando eu digo que o número de mortes, na época da representação que a Defensoria fez ao sistema interamericano, era o maior de uma unidade prisional, não eram mortes violentas, como nós vemos em outros estados da federação. Eram mortes em razão de anemia, de infarto, de alguma doença, justamente pela situação que aquelas pessoas viviam de forma degradante, sem acesso à saúde, sem ventilação, sem banho de sol, justamente pela grande quantidade de pessoas. E o prejudicado ali não era só o preso, mas era o familiar que ia visitar, eram os policiais penais que trabalhavam naquele local. Imagina um grupo de 6 policiais para tomar conta de quase 4.000 pessoas que na época tinham na unidade. Então, essas pessoas também passavam por violações. As pessoas que trabalhavam, os servidores também passavam por violações, não só os presos. Claro que a situação para os presos era pior, porque eles estavam ali por um cumprimento de pena e sob a tutela do Estado. Então, esse é o Plácido de Sá Carvalho. Nós vemos ali por fora, ali, que é uma unidade até bonita, tem um jardim ali legal, tem um campo de futebol ali que o pessoal, durante o dia, joga ali, faz uma atividade física, mas também a unidade que, na época, tinha essa situação. E essa situação lembra muito, né? O Guilherme falou do Holocausto, e nós sabemos e vemos imagens, né, de alguns judeus que estavam naquela situação, e
e a gente lembra um pouco, né, a pessoa em carne e osso ali, e essa pessoa faleceu, tá? Essa pessoa veio a falecer em cumprimento de pena no Plácido de Sá Carvalho. Essa pessoa sequer poderia levantar, os outros presos cuidavam dela, e esse aqui é uma foto do banheiro dos presos. Então, uma das precariedades que existia no Plácido de Sá Carvalho era o acesso à água. O acesso à água não é contínuo. Era aberto 3 a 4 vezes ao dia. E os presos aproveitavam esse momento para encher baldes, tonéis, e essa água é a água que tanto se utilizava para tomar banho, como para consumo. Então, é a mesma água que a pessoa tomava banho, né, no mesmo local que armazenava essa água, era o local em que as pessoas se utilizavam para tomar banho, para a higiene pessoal. E nós vemos ali cheio de infiltração, cheio de umidade, o que provoca doenças. Esse é o baldinho que cada preso, conforme informação na época de vistoria realizada pela Defensoria Pública, cada preso tinha direito a 2 baldes, desse ou 3, para tomar banho por dia. Esse é o banheiro, ali atrás é o que eles chamam de boi, né? Não é um vaso sanitário, mas é um buraco feito no chão em que eles fazem ali as necessidades ali biológicas, e é onde também fica ali armazenada a água para ser usada ao longo do dia. Isso demonstra a superlotação da cela, em que as pessoas não tinham cama, não tinham colchão, dormiam no chão, e um do lado do outro, de forma que sequer a pessoa, durante a noite, poderia ir no banheiro, se sentisse necessidade, a não ser que quisesse pisar no outro. E essa posição eles chamam de valete, porque dorme ali um contrário ao outro. Isso aqui, exemplos aqui de lonas, plásticos, que eles improvisavam para evitar a infiltração, tá? Conter goteiras, e passava ali fiação elétrica também junto com essa questão. Então, como começou o caso Plácido, né? Que hoje, felizmente, a situação já está muito melhor. Lá em 2012, numa primeira vistoria feita pela Defensoria Pública, tá, nós fizemos um pedido de providências na VEP, lá em fevereiro de 2012, após essa inspeção. Em 2014, fizemos uma outra inspeção também, e o que gerou esse pedido de providências na VEP. O Ministério Público também fez inspeção, tá, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, e também gerou esse pedido de providências. Eu até transcrevo um trecho da fiscalização feita pelo Ministério Público, que diz que quadro de superlotação crescente nos últimos meses, comprometimento na assistência material, saúde, segurança e disciplina da unidade prisional. Então, essa situação de superlotação, ela prejudica tanto a segurança, onde aqueles agentes trabalham, como prejudica o acesso a qualquer direito que o preso tem direito, assistência à saúde, trabalho, educação, assistência material. De 2012 para 2014, no próximo slide aqui eu trouxe até um quadro que é melhor identificado, mas de 2012 para 2014 houve um aumento do efetivo que já era superlotado. Então, da primeira inspeção para a segunda inspeção que a Defensoria fez, esse quadro já aumentou o número de pessoas presas. Se a capacidade era de 1.699, hoje, na época, melhor dizendo, tinham 3.000 pessoas. E já existia essa falha na assistência à saúde, falta de médicos, enfermeiros, dentistas, psiquiatra. Em 2016, na última fiscalização feita pela Defensoria, tinham quase 3.500 presos, mais que dobrou. Então, nós vemos ali uma evolução de 2012, 2014, 2015, até 2016, em que a unidade estava com uma taxa percentual de superlotação de 204%. E foi por conta dessa taxa, de mais de 200%, que a Corte Interamericana decidiu que a pena deveria ser em dobro. Porque eles consideraram ali, de alguma forma, que a unidade está com a superlotação em 200%. Então, eles consideraram em contar a pena em dobro para aquelas pessoas que cumpriam pena nessa unidade diante dessa superlotação. De 2014, em que o número de mortes no ano era 16, 17, em 2015 e 2016, o número de mortes chegou a 36 mortes. E mortes em razão da debilidade da saúde. Mortes que seriam evitadas, mortes que não ocorreriam se essas pessoas tivessem acesso ou tivessem liberdade, por exemplo. Então, nós fizemos aqueles pedidos na VEP, né, no sistema interno, porque um dos requisitos para acessar o sistema interamericano é tentar resolver internamente.
não foi resolvido internamente, e nós acionamos, então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que expediu essa resolução em 2016. Tá? O Brasil ele se omitiu na prestação de informações. Tá? A comissão encaminhou esse caso para a Corte Interamericana, diante da urgência e diante da omissão dessas informações, e a Corte, inicialmente, expediu essa resolução em 2017, um plano de redução dessa superpopulação carcerária não foi cumprido, essa resolução. Em 2018, que foi aquela resolução que eu citei antes, aí sim o Brasil começou a cumprir, mas a Corte teve que expedir uma segunda resolução determinando o prazo em dobro, a aplicação da súmula vinculante 56, que é quando não tem vaga, essa pessoa tem que ficar no regime mais brando, e não ingressar mais ninguém no Plácido de Sá Carvalho. A própria Corte, após essa resolução de fevereiro de 2017, compareceu ao Brasil, inclusive foi o Zaffaroni, que na época era juiz da Corte, ele veio pessoalmente e visitou o Plácido de Sá Carvalho, lá em 2017, e aí em 2018 vem essa outra resolução. Tá? Em agosto de 2017 e depois em novembro de 2018, e que, como eu disse, está parcialmente cumprida hoje em dia. Então, alguns fatores faziam aquela unidade, e não é diferente de algumas unidades ainda hoje presentes, de superlotação. E, em razão também aqui do horário, eu não vou me aprofundar nesse ponto, mas o que eu acho muito importante é a gente falar sobre o que é o espaço mínimo que o preso tem que ter. O que é a vaga? Vaga é só ele caber naquele local? Não, vaga quando a gente fala assim, essa unidade aqui foi feita para 500 pessoas, mas tem 800, está cabendo ali as pessoas. Mas vaga não é só onde cabe, não é só um critério quantitativo, mas um critério de acesso aos serviços de saúde, de alimentação, de vestuário, de higiene. Então, isso também é o critério de vaga. E aí, essa questão do espaço mínimo, eu vou passar aqui. Antes de chegar no espaço mínimo, eu queria só dizer o seguinte, por conta dessa condenação que o Brasil sofreu no caso do Plácido de Sá Carvalho e em outros, pelo menos dentro do Rio de Janeiro, nós temos visto uma movimentação dos órgãos internos. Então, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado, aqui eu saldo aqui o Dr. Rafael Sofiati, que a gente, diversas vezes, a gente participa dessas reuniões e tenta resolver esses problemas. Então, os organismos, os órgãos internos foram movimentados para monitorar e fiscalizar as decisões da Corte. Então, o Tribunal de Justiça, por meio do GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária, assim como a Defensoria, a PGE, o CNJ, em âmbito nacional, criou uma unidade de monitoramento e fiscalização de decisões da Corte, o MF, como é conhecido, através da resolução em 2021. O CNJ, em 2022, ele fez uma recomendação a todos os órgãos do Poder Judiciário de aplicar os tratados de direitos humanos, apesar de não precisar dessa recomendação, porque isso já deveria ser automático, mas fez uma recomendação para reforçar essa ideia de aplicar a jurisprudência da Corte e também as suas normas dos tratados e convenções. Então, no slide aqui, eu trouxe essas atribuições do MF. Então, o importante é o seguinte, é estarmos discutindo aqui hoje, com diversas instituições, são os órgãos funcionando em conjunto para tentar diminuir. Então, o Brasil tem que criar essa cultura de respeito às decisões da Corte Interamericana. E antes de chegar à Corte Interamericana, nós temos que tentar resolver antes, sentando, conversando. Então, daí a importância desse evento, em que nós podemos discutir sobre a Corte Interamericana, a Corte Europeia de Direitos Humanos. E antes de acabar, eu gostaria de, mais ou menos, trazer alguns estándares do que seria espaço mínimo um espaço mínimo para aquele preso conviver dentro de uma prisão. Então, nós temos aí o Comitê para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, o CPT. Lá diz que, numa cela individual, o preso tem que ter 6 metros quadrados. Então, ele tem que ter 6 metros quadrados para ele conviver naquele espaço, para poder circular, para poder cumprir a pena dele. Se for num espaço coletivo, a cada pessoa que é acrescentada tem que fazer uma contagem de mais 4 metros quadrados. Então, está bem ilustrado ali naquele quadrinho, que eu busquei exatamente lá no CPT, nesse comitê, que diz 2 presos, 6 metros quadrados, mais 4. 3 presos, 6 metros quadrados, mais 8. Ou seja, mais 4 para o segundo preso, mais 4 para o terceiro preso.
Então, isso nós podemos nos utilizarmos para poder ter um padrão, inclusive para quando for construir novas unidades aqui no Rio de Janeiro ou em outro local. Um outro padrão utilizado internacionalmente é da Cruz Vermelha. Lá diz que o espaço individual tem que ter 5,4 metros quadrados. O espaço coletivo, cada pessoa tem que ter 3,4 metros quadrados. De forma excepcionalíssima, a Cruz Vermelha admite que em situações de crise, ou incêndio, ou alguma coisa temporária que ocorra, ainda assim o preso não pode ter um espaço menor do que 2 metros quadrados. Tá? O Tribunal Europeu, na sua jurisprudência, ele se vale muito desses critérios. Eles têm uma jurisprudência que o espaço mínimo é de 3 metros quadrados, tá, por pessoa, mas eles trabalham também com esses critérios da Cruz Vermelha e do Comitê de Prevenção à Tortura. E não é automático que, se a pessoa estiver acima de 3 ou abaixo de 4, aquela pessoa vai estar numa situação regular. Eles avaliam o acesso às outras questões, ventilação, aeração, banho de sol, quanto tempo que ela cumpre pena num espaço entre 3 e 4 metros quadrados, ou num espaço menor do que 3 metros quadrados. Então, esses casos ali, inclusive esse caso Mursic e Croácia, foi citado pelo professor Paulo Pinto de Albuquerque, aqui no primeiro dia, na palestra magna, que ele chegou a mencionar ali 3 casos. Um deles, o primeiro, foi sobre o espaço mínimo em que o Tribunal Europeu vem se debruçando e vem trabalhando sobre esse tema. E aí é interessante que, nacionalmente, na nossa lei de execuções penais, lá no artigo 88, parágrafo único, nós temos uma previsão de 6 metros quadrados para a cela individual. Então, nós temos um padrão aqui, além dos padrões internacionais, nós temos, na nossa própria legislação, um padrão de 6 metros quadrados por preso, numa área mínima, considerando aí uma cela individual. E a Defensoria Pública, lá, a coordenação lá do NUSPEN, já ingressou com uma ação civil pública, em que nós conseguimos, no Tribunal de Justiça, estamos executando provisoriamente, com relação a uma unidade de Resende, nós conseguimos a decisão determinando que aquela unidade cumpra a LEP, a Lei de Execuções Penais. Então, que cada preso tem que ter 6 metros quadrados no mínimo. Embora a Lei de Execuções Penais diga que é a cela individual, os embargadores utilizaram desse critério que, ainda que esteja numa cela coletiva, tem que ser respeitado esses 6 metros quadrados. Então, se for uma ação que já está em execução com relação ao presídio de Resende, e que eu trouxe aqui para vocês um número interessante sobre Resende. Né? A cela lá foi projetada para 6 pessoas, num espaço de 13,65 metros quadrados. Então, tem o déficit, se a gente for considerar os 6 metros quadrados, de 23,37 metros quadrados, excluindo a área do banheiro. Então, cada pessoa tem um espaço ali de 2,27 metros quadrados. A área interna de circulação, 7 metros quadrados. O espaço útil, né, o floor space, dentro da cela por preso, caso fosse essa situação antes da nossa CP, né, e, na verdade, como é hoje, porque nós estamos executando ainda, cada preso tem 1,17 metros quadrados de mobilidade interna, considerando a cama, considerando as outras questões. Então, eu trouxe aqui uma parte da decisão que diz: com efeito, a capacidade nominal da unidade prisional de Resende não guarda correspondência matemática com a sua capacidade legal, que é de 6 metros quadrados, violando o paradigma metrificador da capacidade ocupacional penitenciária. Então, tem outras unidades aqui, mas eu vou deixar isso com o Fábio Amado, que vai falar de forma mais aprofundada com relação às outras unidades. Tá? E eu agradeço aqui a atenção de todos. Muito obrigado.